fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série em que estamos falando sobre a modernização do Japão. Então, já deixa aí sua clicada em curtir e também se inscreva para acompanhar todo o nosso conteúdo, tá bom? Eu falei no vídeo anterior que no século XVI começou a haver a chegada dos europeus no Japão com as relações comerciais, a entrada da cultura europeia no Japão, e que em 1603 começou a era Tokugawa, já era do shogunato, e aos poucos foi se fechando as relações com a Europa até que na década de 1640 essa relação acabou por completo. Então, durante essa era Tokugawa, o Japão se tornou um país bastante fechado, sem grandes relações comerciais com outros países. É um país bastante voltado para si mesmo. A gente pode definir a era Tokugawa como uma era conservadora, né? E era uma era feudal. A agricultura era o principal meio de produção, com algumas manufaturas. E ao longo desse período, ocorreu um processo no Japão que em alguns aspectos é semelhante ao que ocorreu na Europa. Havia uma estrutura agrária feudal, porém aos poucos começou um processo de maior urbanização e de acumulação de capital em alguns setores comerciais do Japão, ou seja, a formação de uma classe burguesa. E juntamente a esse novo formato da sociedade, começou a haver conflitos dentro da própria administração dessa era Tokugawa, conflitos entre grupos poderosos, grupos administrativos, e acabou que isso levou a uma breve guerra civil no Japão, e em 1868 ocorreu uma nova mudança política no Japão, que foi o começo da restauração Meiji. A restauração Meiji aboliu o modelo do shogunato, da era Tokugawa. O shogunato era um modelo em que os chefes militares governavam o Japão, e voltou ao poder a família imperial japonesa. O modelo tradicional do império se restabeleceu. Porém, esse restabelecimento do império, ele culminou com uma mudança plenamente abrupta na sociedade japonesa e que de fato inseriu o Japão, naquilo que eu já comentei no vídeo anterior, do chamado Sistema Mundo, que é o modelo que o Emanuel Wallerstein criou, falando que o modelo de economia capitalista começou com a Europa, foi se expandindo, englobando as outras áreas do mundo. Então, a partir da restauração Meiji, o Japão vai abrir suas portas com relação ao restante do mundo, vai começar um processo de comércio com o restante do mundo, vai receber, a cultura de fora, produtos de fora, e também vai exportar a sua produção. Essa restauração Meiji, ela teve inúmeras mudanças no Japão, que vai além dessa relação de comércio internacional. Uma delas foi o estabelecimento de uma igualdade social. Durante a restauração Meiji foi abolida o modelo de classes sociais definidas. Todo mundo seria igual. Então, isso permitiu que qualquer um pudesse crescer socialmente, ascender socialmente, independente de nascimento ou de qualquer outra característica. E esse é um elemento fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, que é a existência de maleabilidade social. As relações sociais se tornam maleáveis, a pessoa pode crescer ou cair dependendo das suas próprias atitudes. A ação do indivíduo vai ser determinante para o que ele vai ser, um outro elemento que a gente vai ter no Japão também é o começo do fim das relações agrárias feudais. Através de uma série de mudanças e de leis de compensação, entre outras, as terras deixam de ser algo pertencente à classe feudal e se torna uma propriedade.
Então a gente tem um outro elemento que é muito típico das sociedades capitalistas, que é a terra enquanto uma propriedade, enquanto um bem que você pode vender ou comprar. Então qualquer um que juntar dinheiro pode comprar uma terra, ou que tiver uma terra pode vender. Isso novamente entra naquilo que eu coloquei, que é a maleabilidade dentro de uma sociedade, que é algo típico do capitalismo. Um outro elemento que a gente vai ter também é que começa a ocorrer uma modernização no modelo econômico do Japão. O Japão começa a formar um mercado de capitais, começa a formar uma estrutura industrial, e isso começa a criar uma elite econômica, como uma elite de banqueiros no mercado de capital e uma elite também industrial. Um outro ponto também que é muito importante nessa restauração Meiji foi com relação à questão militar. A gente tem que entender que quando a restauração Meiji ocorreu, em 1868, estava na iminência de começar o processo do imperialismo europeu. Esse imperialismo europeu se estendeu pela África e se estendeu também pela Ásia, como na Índia, na China, na Indochina. Então, a gente pode imaginar como seria o Japão naquela época. Você ter nações estrangeiras com um perigo bélico muito alto, e isso se torna uma ameaça. A gente pode até pensar pela questão geográfica do Japão, que é uma ilha no Pacífico que tem a oeste Rússia e China, e a leste os Estados Unidos, que são duas grandes potências, tanto econômicas quanto militares. Então, esse contexto da inserção do Japão na geopolítica global leva o país a precisar também modernizar suas forças armadas. Então a gente vai começar a ter um modelo muito mais próximo da Europa, com a adoção de armas de fogo, de canhões, de novas táticas militares, e um encerramento daquele modelo japonês, que era o modelo do samurai, da luta por honra. A gente vai ter uma estrutura militar que vai ser mais burocratizada através de treinamento, de disciplina militar, e vai criar uma força armada que é bastante semelhante à europeia. Isso inclusive gerou atritos com a classe dos samurais. Um grupo de samurais se revoltou porque achava inadmissível mudar a tradição, né, das espadas, do modelo de guerra do Japão. Até que aquele filme O Último Samurai, né, com o Tom Cruise, mostra como foi essa relação de conflitos entre as forças tradicionais e as forças modernizadoras no Japão. E com isso a gente também pode imaginar como esse processo de modernização que começa ao longo dessa segunda metade do século XIX gerou um conflito muito forte de tradições no Japão. É um país de uma tradição cultural muito forte e começa a receber elementos de fora. Então a gente pode imaginar já o caso dos samurais, né, de você deixar a espada de lado e adotar a arma de fogo como meio de você estruturar um exército. A gente pode imaginar a vestimenta, o kimono, que começa a ser trocado pelo terno e gravata. Tanto é que hoje em dia a gente for ver as autoridades japonesas, ou então executivos japoneses, eles se vestem de terno e gravata, não se vestem com as suas roupas tradicionais. O Japão tem um modelo arquitetônico muito próprio, muito particular, e aos poucos ele vai começar a receber elementos modernizantes. Tanto é que a gente olhar, né, pelas imagens de cidades japonesas, de metrópoles japonesas, a gente vai ver uma estrutura de construção que em muitos aspectos lembra a estrutura ocidental. Então a gente tem o Japão nesse final do século XIX se inserindo dentro dessa economia global, começando a formação de um exército moderno para se defender nesse período de imperialismo, a partir
da Europa e começa o seu processo de acumulação de capitais, de formação de mercado de capitais e de industrialização. A gente precisa também lembrar que o Japão ele começa o seu processo de industrialização na chamada segunda fase da Revolução Industrial. Na primeira fase da Revolução Industrial, foi caracterizado pela máquina a vapor e foi quando a gente tem a expansão de Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Estados Unidos. Nessa segunda fase, a gente vai ter a característica da produção em massa, que é quando vai começar a se formar na Europa e nos Estados Unidos os grandes monopólios, onde a gente vai ter um modelo de industrialização de produção em massa cada vez mais acirrado e os índices de produção vão se tornar maiores. Então o Japão ele entra nesse mundo industrializado com certo atraso. A gente pode colocá-lo junto com alguns países como Itália e Rússia, que iniciaram o seu processo de industrialização de maneira tardia. Então, é dessa forma que o Japão vai entrar no século XX, um processo de industrialização um tanto quanto atrasado em relação aos países da Europa, com um conflito entre modernização e tradição muito forte, e também com uma nova relação política ao longo do mundo pelo viés do imperialismo, que é uma consequência da expansão do capitalismo e da busca por novos mercados. Então, pessoal, isso é tudo para esse vídeo. No próximo eu vou continuar falando sobre essa entrada do Japão no século XX e até o nosso próximo contato. Espero que vocês tenham gostado.